Nesse vídeo eu vou falar sobre a função real, a estrutura de valor de uma empresa do fluxo de caixa livre. Mas o que é fluxo de caixa livre? O fluxo de caixa livre representa, dentro da teoria de finança corporativa, um montante de recursos financeiros que uma empresa gera após considerar todos os custos operacionais, os impostos incidentes sobre o resultado e os investimentos necessários para manter e expandir sua capacidade produtiva. Em termos conceituais, ele é a medida mais direta da geração de valor econômico de um negócio, pois reflete o caixa efetivamente disponível para os detentores de capital. Na prática empresarial, esse conceito se torna ainda mais relevante quando observamos que o lucro contábil, embora muito importante para uma análise de desempenho, não necessariamente reflete a realidade da liquidez de uma empresa. Isso ocorre porque do lucro pode ser influenciado por critérios contábeis, enquanto o fluxo de caixa depende diretamente da dinâmica operacional de recebimentos, pagamentos e investimento. Em uma empresa em crescimento, por exemplo, é muito comum observar situações em que o lucro aumenta, mas o caixa livre permanece pressionado, principalmente devido ao aumento de capital de giro necessário para sustentar a expansão das vendas. Isso inclui maior volume de estoque, ampliação de crédito concedido a clientes e a necessidade de investimentos operacionais antes da entrada efetiva de recurso financeiro. Do ponto de vista executivo, essa diferença é fundamental, pois o fluxo de caixa livre determina a real capacidade de uma empresa de reinvestir, reduzir endividamento ou distribuir resultados sem comprometer sua estrutura operacional. Em última análise, ele é um dos principais determinantes do valor econômico de longo prazo, pois representa a capacidade de sustentação de geração de caixa após a manutenção do negócio. O que define o fluxo de caixa livre na prática? O fluxo de caixa livre representa, dentro da teoria de finanças corporativa, um montante de recursos financeiros que uma empresa gera após considerar todos os custos operacionais, os impostos incidentes sobre o resultado e os investimentos necessários para manter e expandir sua capacidade produtiva. Em termos conceituais, ele é a medida mais direta de geração de valor econômico de um negócio, pois reflete o caixa efetivamente disponível para detentor de capital. Porque o lucro não representa a realidade financeira da empresa. Na prática empresarial, esse conceito se torna ainda mais relevante quando observamos que o lucro contábil, embora muito importante para a análise de desempenho, não necessariamente reflete a realidade da liquidez de uma empresa. Isso ocorre porque o lucro pode ser influenciado por critérios contábeis, enquanto o fluxo de caixa depende diretamente da dinâmica operacional dos recebimentos, pagamentos e reinvestimento. O que acontece com o fluxo de caixa em uma empresa de crescimento? Em uma empresa em crescimento, por exemplo, é muito comum observar em que o lucro aumenta, mas o fluxo de caixa livre permanece pressionado, principalmente devido ao aumento do capital de giro necessário para sustentar a expansão das vendas. Isso inclui maior volume de estoque, ampliação de crédito concedido a clientes e a necessidade de investimentos operacionais antes da entrada efetiva de recurso financeiro. O que é o papel do fluxo de caixa na prática executiva? Do ponto de vista executivo, essa diferença é fundamental, pois o fluxo de caixa livre determina a real capacidade da empresa de reinvestir, reduzir endividamento ou distribuir resultados sem comprometer sua estrutura operacional. Em última análise,
ele é um dos principais determinantes do valor econômico de longo prazo, pois representa a capacidade de sustentação de geração de caixa após a manutenção do seu negócio. Meu nome é Alcide José dos Santos, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Um forte abraço e até breve.